Fala galera, essa é a nossa primeira aula do curso de Introdução ao JPA 2.1 com Hibernate. Meu nome é João Massan e a partir desse momento eu considero que você já tenha instalado na sua máquina o JDK 1.8, uma versão do MySQL 5 ou superior e uma IDE compatível com Maven. Eu estou utilizando o Eclipse aqui, mas você pode utilizar qualquer uma compatível com um projeto Maven. Bom, vamos começar aqui iniciando o nosso Eclipse. Vamos vir aqui em File, New, vamos criar um novo projeto Maven, por isso clique em Project, seleciona aqui ó, Maven, né? Aqui o meu já estava aberto, mas você pode abrir aqui e selecionar Maven Project, então Next, vamos pular aqui a etapa de seleção de Archetype, porque a gente vai criar um projeto Maven básico, né? Um projeto Maven vazio. O nosso Group ID vai ser br.com.audari. Eu vou colocar aqui curso e o nome do nosso artefato vai ser receitas, porque nós vamos criar um projeto de gerenciamento de receitas. Vou dar um finish aqui, o Eclipse vai gerar para a gente o projeto Maven em alguns instantes. Tá aqui, tá gerado, podemos expandir aqui, verificar a estrutura. Basicamente ele cria um projeto com uma estrutura bem simples, tudo que for Java vai dentro aqui do Source Main Java e tudo que for teste vai dentro do Source Test Java, né? E aqui ele gera o pom.xml, que é o descritor da nossa aplicação. Vindo aqui na aba XML a gente pode ver que os dados que a gente informou lá, que foram gerados aqui, e algumas dependências que a gente vai adicionar. Para isso vamos colocar aqui o nó de dependências e vamos colar aqui as dependências que vamos utilizar nesse projeto. Eu tenho salvo aqui e portanto eu vou adicionar aqui, colando, vou dar um Ctrl A, Ctrl I para formatar tudo aqui. Bom, a gente pode verificar que inicialmente temos duas dependências, que é a especificação do JPA 2.1 e a segunda, que é o nosso provider, ou seja, quem implementa essa especificação. Poderíamos usar aqui o Eclipse Link ou alguma outra implementação, mas o objetivo desse curso é utilizar o Hibernate. Também já vou me antecipar aqui e colocar a dependência de conexão com o nosso banco de dados, que é o driver de conexão MySQL. E por fim, vou também definir a dependência do JUnit, que a gente vai utilizar para rodar os testes nesse curso, que é a terceira dependência aqui. Ctrl A, Ctrl I. Está aqui a estrutura do nosso projeto Maven. Podemos vir aqui com o botão direito, vir aqui na aba Maven, né, na opção Maven, e dar um Update Project. Vou dar um OK aqui para ele baixar as dependências do nosso projeto. Outra coisa que eu gostaria de fazer aqui é também adicionar um conjunto de properties aqui que define que o compilador, tanto para o código que vai ser escrito quanto para o código que vai ser gerado, vai utilizar o Java 8. E por fim eu vou adicionar um plugin do Maven, que é justamente o plugin de compilação. Tudo isso está no material de apoio do curso, não precisa se preocupar com isso. Vamos rodar aqui o update novamente. E está lá nosso projeto definido. Bom, vamos então definir a nossa primeira classe de projeto, que vai ser a nossa primeira entidade JPA. Para isso, eu vou definir ela aqui dentro do pacote que a gente definiu como o nosso Group ID. Eu vou vir aqui, vou dar um New Class. Eu vou colocar essa classe aqui dentro do pacote curso.receitas e eu vou definir aqui o entity. Vou deixar aqui no singular por causa da convenção Java, né? O nome da nossa classe vai ser usuário. Dá um finish aqui e o Eclipse gerou para a gente lá a nossa classe usuário. Bom, é uma classe vazia e a gente vai dar os primeiros passos para transformar essa classe em uma entidade JPA. A primeira delas
que o JPA especifica é anotar essa classe como entity, que vai dizer para o provider que essa classe é uma entidade do JPA. Para isso a gente vai importar aqui a anotação entity do projeto JavaX Persistence. Tome cuidado para não importar aqui do Hibernate, porque a gente está utilizando o Hibernate através da especificação JPA e não o Hibernate puro. O segundo passo para que uma classe seja uma entidade é que você tenha um identificador. Para isso eu vou criar um atributo integer aqui, eu vou chamar de ID. E para dizer que esse é o identificador da nossa entidade, eu vou anotar ele como ID. A especificação também diz que você precisa de um construtor público sem argumentos para que a sua classe seja uma entidade. Mas nesse caso, como o próprio compilador Java fornece um construtor público, caso você não especifique um, a gente pode confiar então nesse artifício. Eu vou vir aqui também e vou vir aqui source, generate getters and setters para gerar os assessores do nosso atributo ID. E também vou vir aqui e gerar o equals and hashcode da nossa classe. O equals and hashcode ele pode ser gerado somente com base no ID, que vai ser o suficiente para que a gente possa trabalhar com as nossas entidades dentro das APIs de collections, né, as coleções do Java. Bom, feito isso, a gente tem a nossa primeira entidade definida. Então, eu vou vir aqui no terminal e vou conectar no meu cliente do MySQL menos o root menos p para criar o nosso banco de dados. Para fazer isso, vou definir então create database receitas, ponto e vírgula aqui, e vou alterar aqui o client use receitas para definir esse banco de dados como o padrão aqui da seção. E também vou criar um usuário para esse banco de dados, create user identified by a senha. Create user, faltou o nome do user aqui, que eu vou chamar de receitas. Vai ser o mesmo nome do banco. Põe um ponto e vírgula aqui no final, dá um enter. E o terceiro passo é dar privilégio para esse usuário no nosso banco de dados. Então, grant all privileges on. O nome do banco, receitas, ponto asterisco, significa que eu quero dar permissão para todos os objetos desse banco, to receitas. Feito isso, criamos o banco, criamos o usuário e garantimos os privilégios desse usuário no banco de dados. Tá. Agora, a gente precisa configurar a nossa aplicação para acessar o banco de dados, né? Precisamos definir os atributos de acesso ao nosso banco de dados. No JPA, a gente faz isso a partir de um arquivo chamado persistence.xml. Aqui na estrutura do projeto Maven, ele deve ser escrito dentro dessa pasta aqui, source main resources. E a gente tem que definir uma subpasta aqui chamada metainf. Maiúsculo assim, meta-inf. E dentro dela, sim, a gente vai criar o nosso arquivo XML. Eu não tenho nenhum atalho aqui para o arquivo XML, então vou vir aqui em Other. Vou definir aqui que eu quero um arquivo XML. E vou nomeá-lo aqui persistence.xml. Tem que ser esse nome, tá? Vou dar um finish, ele vai gerar um arquivo XML vazio pra gente. O conteúdo desse arquivo XML eu tenho salvo aqui para evitar embaraços, né? Eu vou colar ele aqui e vou explicar ele detalhadamente. O nosso arquivo persistence.xml ele define aqui que a versão do JPA que a gente está utilizando é a 2.1 e em seguida ele define aqui os namespaces para validar esse XML aqui, né? Deixa eu apagar esse cara que sobrou aqui. E dentro do nó persistence, ele tem definido as persistence units que a nossa aplicação vai utilizar.
Você pode definir uma série de persistence units aqui dentro, e inclusive utilizando bancos de dados diferentes e providers diferentes para implementação JPA. Mas nesse caso aqui, essa aqui é mais do que suficiente. Aqui dentro a gente tem que nomear elas. Então eu vou chamar de receita PU, aqui, essa persistence unit. E eu vou deixar o nível de transação configurado para resource local. O que quer dizer o seguinte: todas as transações dentro dessa aplicação, que vai ser uma aplicação standalone por enquanto, ela vai utilizar as transações, os mecanismos transacionais gerenciados manualmente. Outra alternativa que você teria aqui seria configurar como JTA. Mas para isso você precisaria de um container que implemente a especificação JTA e que forneça os mecanismos transacionais declarativos para você. Nesse caso aqui, o Resource Local vai funcionar para a gente. Dentro aqui das propriedades do Persistence Unit, eu vou definir o banco de dados que eu vou utilizar. Portanto, aqui MySQL, né, já está o URL de conexão padrão aqui. Você pode consultar também no material de apoio do curso. E eu vou definir o nosso banco de dados, o banco que a gente criou, receitas. É o mesmo nome do banco, é o nome do usuário, portanto eu vou copiar aqui e vou colá-lo. E também vou definir o nosso password, o password que a gente definiu lá para o nosso usuário. Aqui tem especificado o driver de conexão do MySQL, que a gente especificou lá no banco de dados. Tem uma configuração de cache aqui que é a padrão, você pode deixar assim. Se você tiver um cache provider no futuro, você pode alterar para que ele seja utilizado, mas nesse caso aqui não temos um mecanismo de cache, então deixamos assim. E por fim, temos a configuração de geração de banco de dados, que significa, com essa opção Drop and Create, que toda vez que a gente executar a nossa aplicação, ele vai deletar todas as tabelas do nosso banco de dados e vai recriá-las com base nas nossas entidades. Depois, no futuro, a gente pode vir aqui e alterar essa opção Drop and Create para None, por exemplo, para que assim que a nossa aplicação for para produção, ela não mantenha esse comportamento de apagar e recriar o banco de dados, porque não é isso que você vai querer para a sua aplicação em produção. Muito bem, com a nossa entidade criada e com o nosso Persistence Unit também definido, eu vou vir aqui na pasta de testes, vou copiar aqui antes o nome do nosso pacote aqui, porque eu vou reutilizar ali nos testes. Então, eu vou vir aqui na pasta Source, teste Java, vou dar um new aqui, class, vou colar aqui o nome do nosso pacote aqui no package, eu vou deixar na raiz do pacote receita, e eu vou criar uma classe chamada curso JPA teste. Ou melhor, vamos definir aqui como receita teste. Bom, feito isso, ele criou uma classe vazia para a gente. E aqui eu vou escrever o primeiro teste da nossa aplicação. Vou anotar então com @teste, public void test. Vai ser o nosso primeiro teste. Só importar aqui as dependências do JUnit, Ctrl Shift O. E a gente pode começar então escrevendo o nosso primeiro teste. Bom, a gente precisa de um mecanismo agora através do qual a gente possa solicitar, enviar as nossas entidades, pegá-las de volta, executar as nossas queries e tudo mais. Dentro de uma aplicação JPA, quem provê o objeto que fornece esse mecanismo para a gente é uma classe chamada, na verdade uma interface chamada Entity Manager Factory, que eu vou nomear aqui como MF, e que ela é obtida a partir de uma outra classe chamada Persistence e a partir do método chamado Create Entity Manager. Esse método ele recebe como parâmetro o nome da sua unidade de persistência. Então isso quer dizer que ao definir uma unidade de persistência, para você utilizá-la, você precisa informar o nome dela aqui. A gente pode vir aqui no Persistence, recortar receitas PU aqui, voltar no nosso teste, colá-lo aqui, e com isso, importando tudo, a gente já tem o nosso Entity Manager Factory definido. O que ele vai fazer? Ele vai ler aquelas propriedades, vai transformar nessa Factory aqui, e a partir dela, então, a gente pode utilizar os nossos Entity Managers, que eu vou chamar aqui de EM, e vou criar a partir da Entity Manager Factory.
O Entity Manager que é sim a autoridade central no que diz respeito ao gerenciamento de entidades numa aplicação JPA. Eu vou me antecipar e fechar eles aqui, porque para evitar leaks, né, vazamento de memória, de deixar esses caras abertos. Então eu vou fechar o Entity Manager e o Entity Manager Factory. Quando você trabalha com uma aplicação Hibernate sem JPA, isso aqui é o equivalente ao Session que o Hibernate utiliza. Mas nesse caso aqui, como estamos trabalhando com JPA, vamos utilizar o Entity Manager Factory. E vamos criar um usuário aqui da nossa entidade, né? O usuário. Agora o usuário. Eu vou atribuir o ID para ele. Tem que importar aqui, né? setID. Usuário.setID e vou passar o ID 1 para a gente validar a nossa aplicação. Bom, para que a gente possa gravar esse cara no banco de dados, a gente precisa iniciar um contexto transacional. E a gente faz isso a partir do nosso Entity Manager. A gente obtém aqui uma instância da transação e dá um begin nela. E para nos antecipar aqui, vou dar um get transaction e vou dar um commit para efetivar as alterações que eu fizer dentro desse contexto transacional aqui. E para persistir a nossa primeira entidade, basta que a gente dê um em.persist e passe a nossa entidade aqui. Com isso, a nossa aplicação está configurada e podemos executar o nosso teste aqui. Eu não vou deixar nenhuma asserção ali, porque depois a gente vai evoluir esse teste aqui para algumas coisas um pouco maior e daí sim a gente vai fazer as asserções de teste no final. Mas por enquanto isso aqui é o suficiente para que ele pegue a nossa entidade, a partir dela crie a nossa tabela lá no banco de dados, que vai ter por enquanto somente o ID, que vai ser a primary key, e grave o nosso valor definido aqui. Então, botão direito, Run as JUnit Test, ele vai executar aqui a aplicação. Demora um pouco porque ele carrega os drivers, né, nessa primeira execução. A gente pode voltar então aqui no nosso console e dar um Show Tables. Tá lá, foi criada a nossa tabela usuário exatamente com os parâmetros que a gente definiu aqui, ou seja, ele gerou a tabela com o nome da entidade e ele gerou o atributo dessa tabela com o nome do nosso atributo na entidade. A gente pode dar um desk aqui e verificar isso. Ó. O ID, tipo inteiro, ele é a primary key. E se a gente der um select asterisco from usuário, vai ver que está lá gravado o número 1, como a gente especificou no nosso teste. Então, nessa primeira aula, nós criamos o projeto Maven, nós criamos o banco de dados MySQL, criamos uma entidade aqui, geramos a tabela a partir dela, também configuramos a nossa Persistence Unit, nosso Entity Manager Factory, nosso Entity Manager, e gravamos a entidade no banco de dados a partir do JPA.